Fala, trader! Wesley Santos aqui, mais um vídeo de operacional de gatilho. Então, deixa o like, assista o vídeo até o final para você ver todas as operações que nós tivemos no método Fênix hoje. Então, galera, ó, logo nesse início de pregão, tivemos aqui um gapzinho de queda. O preço faz um movimentozinho na alta, tenta subir, ó. E veja aqui, opa, passei um pouquinho, mas você conseguiria ver que aqui tinha um gatilhozinho para a gente tentar entrar numa compra, né? Já que era o quê? Uma região aqui de lateralização, suporte, ele ficou sem volume de venda, depois você tem um candle de compra com volume comprador maior do que o de venda. Pagou ali 170 pontos, pouquinho, mas pagou. O que que o preço fez? Tentou romper a região do suporte, ó. Ele tentou aqui romper esse suporte e agora voltou a testar aqui, galera, ó, voltou a testar essa mesma região, onde era uma regiãozinha da lateralização, fazendo o quê? Um falso rompimento no movimento anterior, ó, topozinho, fundo mais baixo, fundo mais alto e aqui um fundo mais alto. E aqui você veja que ele testou, tentou cair de novo, sem volume nenhum de venda, e depois tem um candle de compra com volume comprador já maior do que o de venda, acionando um gatilho para a gente operar aqui na compra, e tá o que acima também da média de exaustão, né? Então, um gatilhozinho para comprar, ó, e pagou muito, mas pagou muito bem, ó. Até essa regiãozinha aqui seriam 250 pontos, né? A região de resistência. Tranquilinha essa operação. E quem segurou essa operação pegou muito mais pontos aí no movimento da alta. Veja que aqui o preço fez uma correção, tentou cair, ó. Só que você tem aqui uma regiãozinha, né? Que você poderia fazer o quê, ó? Se está operando ali buscando um movimento de venda, você tem alguns candlezinhos aqui de compra já com pouco volume, ó. Depois tem candle de venda com volume vendedor maior. Mas como estava em tendência de alta, o histograma está verde, a gente teria que fazer o quê? Montar uma LTB, um LTA, na verdade, né? E mais ou menos aqui seria um gatilho para a gente vender. Então, venderíamos aqui, o stop está um pouquinho aqui acima e tomaríamos um stopzinho aqui. Porque, ó, olha só, vou até eu dar o zoom aqui, galera. Tem dois candlezinhos de alta que estavam sem volume de compra. E eu montei uma LTA aqui, ó. Então, quando ele rompeu, aqui seria a nossa venda. Ele só paga aqui 50 pontos, depois voltou e estopou. Stopzinho tranquilo. Só que aí veja que a gente pode fazer o quê? Apagar essa LT e ajustar, em vez desse fundo para esse fundo, eu ajustei para esse fundo aqui que foi o do rompimento. Então agora a ideia é que se o preço fizer o quê? Buscar aquela região, a gente consegue fazer vendas aqui, né, no rompimento. Aqui eu já consigo visualizar o quê? Uma diminuição de fluxo, ó, não tem fluxo comprador, ó, não tem fluxo comprador. Eu já poderia pensar em vender, porque o histograma não está verde, né? O que que acontece? Ele não rompeu a nossa LT, então eu não vendi. Quando ele rompeu a LT, aí eu faço a minha venda. E olha só, mesmo que eu tivesse feito a venda por aqui, né, já que eu estava visualizando essa diminuição, o stop ficaria um pouquinho caro para eu deixar lá atrás do topo, né? Porque ele tem o topozinho lá em cima, né? Então, seria um pouco arriscado. No rompimento fica mais interessante, porque você tem a venda aqui e o stop atrás da mínima do candle que rompeu. 150 pontinhos. E olha lá que entrada magnífica, que entrada top de venda aí. O preço faz uma correção, não consegue dar uma continuidade, ó, e tenta cair novamente. Então, galera, veja como essa operação aqui seria uma venda, a gente tomou um stop e depois pegamos uma outra venda aqui quando rompeu realmente a LT e a gente viu a diminuição de fluxo de novo. Tranquilo? Veja que aqui o preço começa a montar uma região de suporte, ó. Eu acho que fica claro isso aqui, uma regiãozinha de suporte. E ele testou esse suporte segurando o quê? Sem fluxo nenhum de venda. Aqui acionaria um gatilho para a gente comprar
mesmo estando na lateralização, porque ele está fazendo o quê? Um pullback na região do início do pregão. Então, compra aqui, né? Comprazinha aí, com stopzinho na mínima ali. Tá um pouquinho perigoso, mas ele tenta cair de novo, não consegue. E paga o nosso take, ó. Paga nosso take. Então, a nossa comprinha foi aqui, pagou alguns pontinhos aqui. Mais de 200 pontos, né? Até essa região aqui de resistência. E vamos ver aí. Aqui ele deu uma entradinha também de venda, ó, interessante. Tentou subir, ficando de novo abaixo dessa região aqui, ó. Abaixo dessa região aqui. Sem força de compra, a gente poderia vender, ó. Pagou também 105, cento e poucos pontinhos até essa região. Aqui ele fez o quê? Tá com característica de falso rompimento, ó. Então aqui teria mais um gatilhozinho para a gente comprar, porque ele rompeu, não teve força, depois ficou sem volume nos candles de venda e agora está ficando acima, ó. E mais uma vez pagou de novo, galera, ó. Pagou de novo, uma pontuaçãozinha bacana na alta. E agora, galera, ficou de novo aqui dentro da lateralização e veja que está ficando uma lateralização aí. Buscou de novo um LT que a gente consegue visualizar, ó. E ele não tá com característica de força, ó, de novo. Tentou romper, não conseguiu, ficou sem força. E aqui você poderia encaixar uma vendinha aqui para tentar pegar esse movimento de queda, né? Pelo menos até o suporte, já que está lateral. Ficou lateral, ficou enroscado, mas não pegaria seu stop e pagaria alguns pontinhos, né, ó. Daqui você conseguiria levar até aqui, já que está enroscado. E ele continuou na lateralização, aqui já não deu operações interessantes, né, ó. Que ele buscou na alta, com muito volume, buscou de novo com muito volume, já não ficou interessante para operar. Aqui veja que ele faz um rompimento de novo, não consegue, volta a subir de novo. Só que aí ele fez o que, ó? Voltou um candlezinho sem volume, sem volume nenhum, e o candle seguinte tem volume. E esse candle seguinte também está rompendo o que? A região do fundo aqui do falso rompimento. Então aqui seria interessante nessa venda, ó. Beleza. Mas mesmo que a gente não tenha vendido, olha só o pullback, subindo sem volume, e aqui entra volume vendedor maior do que o de compra. Então você tem o quê? Um pullbackzinho aqui, bem exatamente nessa região de fundo. Então você conseguiria fazer uma venda. E olha só que venda top. Pullback, ó, lateralização, rompeu, voltou sem volume, você tem um gatilho para vender na continuação. E olha a tendência no nosso histograma. Tendência muito clara de queda. De novo, correçãozinha, sem volume de compra, continuação de queda. Aqui subiu para fazer o que? Novamente, mais uma vez o pullback. Veio com muito volume comprador, só que aí ele ficou o quê? Perdendo força na compra, ó. Depois, quando entrou o volume de venda maior do que o vendedor, poderia tentar encaixar uma vendazinha aqui. Essa seria uma venda ruim já no meio do caminho, né? Não mostrou uma fraqueza tão clara no início do movimento, então não seria uma entrada tão legal. E aqui, galera, ó, continuou caindo, não dá uma oportunidade clara, mas veja só, ele começa a criar uma região de suporte aqui e não tem volume de venda, ó. E aqui poderia encaixar uma comprinha por aqui, né? E aqui, fim do nosso pregão. Então, galera, isso aqui é um pouquinho da nossa metodologia, um pouquinho das nossas entradas no operacional hoje. Veja que mesmo enroscado com lateralização, dava para pegar operações de scalp e ainda sair positivo, beleza? E além das operações de reversão, né? Como aconteceu aqui de falso rompimento lá em cima, também de topo duplo com confirmação, né? Então, pullback confirmado, né? Operação linda de pullback confirmado aqui. E tudo isso aqui
com mais detalhes a gente ensina a nossa mentoria. Então, eu vou deixar o link na descrição aí do vídeo, nos comentários fixados, para você adquirir o nosso operacional junto com os indicadores e a mentoria. Beleza? Então é isso aí, galera. Valeu!